preferes num jogo onde tenhas identificado um favorito fazer back a esse mesmo favorito ou lay à equipa adversária? Eu começo por dizer que não há uma forma certa de abordar a questão. Ou seja, eu posso dizer o que é que eu faço, mas admito que não seja a forma certa. É a forma que mais tranquilidade me dá. Eu prefiro, por norma, apostar contra a outra equipa. A equipa que eu acho que não vai ganhar. A equipa que, ou se quiserem, a equipa que não está a jogar melhor nesta altura. Só por uma razão. Se eu aposto a favor da equipa que está a jogar melhor e que eu acho que tem mais possibilidades de marcar um golo nos próximos minutos e esse golo não acontece, o mais provável é que a odds desta equipa, a quem eu apostei a favor, suba, e ao subir eu está a subir também o meu head, né? Estou a ter prejuízo. E isso faz-me confusão, faz mal. Embora seja uma aposta de valor, isso, enfim, condiciona a minha capacidade de tomar decisões racionais. Só por essa razão eu prefiro apostar contra a outra equipa, a equipa que eu acho que vai sofrer um golo. Se for golo, eu ganho dinheiro. Se não for, o mais provável é que também que eu ganhe pouco, mas ganho com o passar do tempo. Mas dito isto, dizer que quem aposta a favor da equipa que está a jogar melhor e essa equipa marca, vai ganhar mais dinheiro do que eu, que apostei contra a outra equipa. Ou seja, se formos a ver, isto vai depender mais do perfil do apostador. Sim, eu acho que sim, é mesmo isso. Eu acho que é mesmo isso. Não há no longo prazo, as duas técnicas tendem a ter o valor esperado será igual. Ou até diria que provavelmente quem aposta a favor da equipa que acha que está a jogar melhor e essa equipa ganha, se a sua análise regular acertada, ganhará mais do que se fizer a outra solução, que eu estou a dizer, apostar simplesmente contra a outra equipa. Provavelmente sim, mas não tenho forma de medir isso. Agora, o que eu não tenho dúvida é que se o perfil de risco do apostador for, como eu, bastante avesso ao risco e que se deixa afetar por ver o RED crescer, então se calhar o melhor a fazer é mesmo isso, é apostar contra, estar a favor. Basicamente, e resumindo aquilo, a minha forma de trabalhar costuma ser sempre estar a favor, quer do jogo, quer do mercado. Exato. Era mais por aí que passava também a minha pergunta. Até que ponto é que a estatística é fidedigna? E o que é que eu quero dizer com isto? Tu, quando vês um historial de uma equipa, normalmente, digo eu, olharás para os últimos resultados dessa equipa e certamente não vais ver os resultados, por exemplo, de há 10 ou 15 anos, né? Já não faz sentido nenhum, as equipas são totalmente diferentes, etc. Com a tua experiência, com a experiência que tens, achas que vamos verificar a estatística de uma equipa e acreditar nessa estatística, por assim dizer, até que ponto? Até 3 anos antes dessa equipa, por assim dizer, ou melhor, da data atual, por assim dizer, ou mesmo 3 anos é se calhar uma estatística demasiado influenciada por outros jogadores que já possam ter saído do clube, por exemplo? Pronto, vou ter que dar a resposta que eu mais vezes dou, que é depende das equipas. Ainda assim, se tu fores ver as estatísticas da Academia das Apostas, aquela folha que está lá é precisamente a folha que eu uso para preparar os meus jogos. Eu partilho convosco exatamente as mesmas ferramentas que eu uso para trabalhar. E se tu vires, está lá por defeito, no confronto direto, precisamente os últimos 3 anos. Okay? Eu não olho para lá dos 3 anos, exceto em algumas situações. Já partilhei este exemplo, mas, por exemplo, o Real Madrid esteve 18 anos sem ganhar na Corunha. E esses resultados dos últimos 18 anos fazem sentido, nós temos em consideração. Dá para perceber que é realmente um campo difícil, ou que era na altura um campo difícil para o Real Madrid. Entretanto, as coisas já mudaram. Mas há equipas que se mantêm regulares e fiéis e que as estatísticas têm mais valor. Há outras que sofrem revoluções constantes e que a estatística pouco diz. O ideal
é juntar a análise estatística, a tal análise qualitativa e ponderar, não é? Saber que a estatística desta equipa vale muito, a estatística desta equipa vale pouco. Mas já agora, e não tem a ver diretamente com a tua pergunta, mas dizer-te que as estatísticas explicam muito do que se passa no futebol. E digo-te que explicam até de uma forma assustadora aquilo que se passa no futebol. Digo-te com experiência própria de estar a trabalhar com o robô. Já vos tinha dito isto algumas vezes, mas é possível ganhar dinheiro com as apostas apenas baseado numa análise qualitativa. Eu fiz isso nos meus primeiros anos, ou seja, estar a ver um jogo, não conhecer minimamente as equipas, não saber quem é que é os amarelos e quem é que são os azuis, e apenas pela forma de eles estarem a jogar, perceber esta equipa está a jogar melhor, é provável que esta equipa marque nos próximos minutos, vou estar a favor desta equipa, vou estar contra a outra, e eu conseguia fazer isso, conseguia ganhar dinheiro apenas com análise qualitativa nessa altura. Hoje em dia consigo ganhar, com o robô, consigo ganhar dinheiro apenas com análise estatística. O robô não consegue interpretar notícias e apenas com análise estatística ele consegue prever de uma forma assertiva o desfecho dos jogos de futebol. Mas o ideal é fazer o que eu fiz nos últimos anos todos, ou seja, é combinar a análise estatística, preparar os jogos e com a análise qualitativa. Depois, enfim, para além de analisar os jogos, analisar as notícias e incorporar isso na nossa análise. Isso aí é o que tem o valor esperado mais alto. O que eu te queria perguntar, ou pedir que comentasses, tem a ver com o algoritmo que a Betfair utilizará para efetuar a correspondência das nossas apostas, ou seja, que método é que a Betfair usa para casar as apostas com as contraapostas que os utilizadores da Betfair vão colocando. À partida, de uma forma muito simples, teoricamente, todos pensaríamos que seria um FIFO, First In, First Out. A verdade é que temos detectado algumas exceções a esta regra. Quando eu digo temos detectado, não é um plural majestático, é porque, além de mim, outros utilizadores o têm detectado, inclusive têm feito referência a isso em alguns tópicos do Fórum da Academia. Só para completar, numa primeira análise nós pensamos, é sempre o meu dinheiro que fica para trás, eu fui o primeiro a colocar a stake e começa a sair dinheiro, começa a ser correspondido dinheiro antes do meu e a julgar pelos softwares que utilizamos, Geekstoy, Fairbot, Betangel, etc. O nosso dinheiro, à partida, parece que é o primeiro que está lá na fila e vemos aquela odd a ser correspondido dinheiro e o nosso continuar lá. Com uma observação mais atenta e ao longo de algum tempo verificamos que às vezes também ocorre o contrário, isto é, eu ponho lá o meu dinheiro e já lá estão 10 mil euros à minha frente, e qual não é o meu espanto quando eu e outros detectamos que começa o meu dinheiro ou o nosso dinheiro a ser correspondido primeiro e os 10 mil euros que lá estavam continuam lá. Não sei se podes, enfim, comentar o que é que podes comentar sobre isto. Obrigado. Ok, Lúcio Gamor. Em relação à tua questão, eu não sou a Betfair, mas posso então comentar o que é que eu acho sobre o assunto. Tu provavelmente andas na Betfair no mesmo tempo que eu, ou até há mais tempo, se calhar, e no princípio, quando eu digo no princípio, quero dizer no princípio da minha vida de apostador profissional, estou a falar há 6, 7 anos atrás. Nessa altura eu trabalhava a fazer trading pré-live e tinha mesmo que controlar
há quanto tempo é que as minhas apostas estavam lá no mercado, e sobretudo tinha que saber quando é que as minhas apostas iam ser correspondidas. E então calculava mesmo o volume que ia ser transacionado e nessa altura batia certinho. Ou seja, estavam lá 30 mil euros e eu metia 100 euros na altura. Antes de chegar aos 30 mil euros, ou melhor dizendo, no máximo, passado 30 mil euros do volume ter aumentado 30 mil euros, a minha aposta era correspondida. Às vezes era menos, porque entretanto havia apostas de pessoas que tinham cancelado. No entanto, isso há cerca de, não quero ser impreciso, mas também não é relevante para aqui, mas imagino cerca de 2, 3, 4 anos, a Betfair fez algo que chamou de cross-matching, e creio que é isso que pode explicar estes desfazamentos que nós verificamos. É que se nós colocamos uma aposta back, olha, por exemplo, pegando no exemplo do over e do under 2,5, se nós colocamos uma aposta back no over 2,5, instantaneamente aparece uma aposta under, uma aposta lei no under 2,5. Ora, o problema é que uma aposta back no over 2,5, dependendo da odd, tem matematicamente uma equivalente aposta lei no under, só que devido aos arredondamentos, esta aposta, imagina, se o equivalente for uma odd de 1,99.99, provavelmente o que a Betfair faz é corresponder primeiro às apostas que estão lá efetivamente a 2 e que tu colocas mesmo lá lei a 2. Estas apostas vão ser correspondidas primeiro, ou seja, pegar no teu exemplo que estavam lá 10 mil euros, tu colocas a tua aposta e a tua aposta é correspondida primeiro. Mas também pode acontecer o contrário. Ou seja, tu não está lá dinheiro nenhum, tu colocas 100 euros e depois aparecem lá 1000 euros, só que esses 1000 euros podem ser o lei correspondente a um back e a odd ser 2,0003, por exemplo. E então essa odd já vai ser, esse dinheiro vai ser correspondido primeiro que o teu. Imagino que seja isto que acontece na Betfair, ou seja, o princípio do FIFO respeita-se, mas antes desse está o princípio da odd, está o princípio de quem oferece uma odd melhor. É a minha interpretação, mas não é científico, não falei com ninguém da Betfair sobre isto. Ok, pronto, obrigado, é tudo. Não percas a próxima sessão de esclarecimentos ao vivo.